Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro, um tema até bem interessante, um tema bem esperado também pela igreja, além, naturalmente, da volta de Jesus. Então eu vou ler do versículo 7 até o 10. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Então, versículo 7 de Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Começamos então com os comentaristas. Todas as criaturas na proclamação do céu. É esse versículo inicial aqui, versículo 7. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Essa é a proclamação deles. Regozijemo-nos e alegremo-nos. E as razões para a alegria são: as bodas do Cordeiro são vindas e a sua esposa se aprontou. Bodas do Cordeiro, do grego gamos, festa de casamento, traduzido como bodas, ou também matrimônio. Sua noiva, a sua esposa é a Nova Jerusalém. Então, alguns textos bíblicos eu vou deixar somente para subsídio. Um outro autor sobre esse versículo inicial, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos. Todos os remidos estão para se unirem em santo matrimônio com o Cordeiro que os salvou. Demos-lhe glória. Deus tornou possível que a humanidade fosse redimida e fez isso por meio do sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Isso apresenta a cena que acontecerá no céu imediatamente antes da segunda vinda. A esposa é os redimidos por todos os tempos. São chegadas as bodas do Cordeiro, também deixo apenas as referências. Essa esposa de Cristo aqui, também deixo algumas referências. Vamos ver Hebreus 11:16. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Então ele está falando dos patriarcas. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aqui ele se refere então à Nova Jerusalém. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, a cidade que há de vir, a Nova Jerusalém. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Apocalipse 21, versículos 2, 9 e 10, falando da cidade santa. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus. Então, esse texto aqui, se nós tínhamos dúvida de quem é a esposa do Cordeiro, nós não temos mais a partir de agora. Então, a esposa do Cordeiro é a Santa Cidade Jerusalém ou a Nova Jerusalém. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado vestir-se. Se nós olharmos os dois versículos aqui, o 7 e 8, ele diz que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, esse versículo 8, ele está falando da noiva, da esposa do Cordeiro. Explica que a esposa é formada por santos de todas as eras, desde Abel até o último santo na primeira ressurreição, aqueles que irão viver na Nova Jerusalém. O outro autor, mais abaixo aqui, o linho finíssimo é símbolo da justiça que foi fornecida pelo que Cristo fez na cruz. Aqui tem alguns textos bíblicos também falando sobre esse linho finíssimo. Vou começar aqui com Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Apocalipse 15, 4 também é uma repetição aqui dentro desse capítulo que nós estamos estudando. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Versículo 9 de Apocalipse 19. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os versículos 9 e 10 deveriam esclarecer de uma vez por todas qual é a esposa de Cristo. Então ele faz 3 subdivisões aqui sobre essa esposa de Cristo. Vamos começar com a primeira, na parte superior aqui. Quem não é a esposa de Cristo? Não é Israel dos tempos do Antigo Testamento, não é uma parte da igreja do Novo Testamento, não é toda a igreja do Novo Testamento, não são os 144 mil judeus, não são os santos da tribulação, não é nenhum indivíduo ou nenhum grupo especial de indivíduos dentre os remidos, não é nenhuma denominação, nem todas as denominações juntas. E o próximo ele diz, qual é a esposa de Cristo? É a grande cidade, a Santa Jerusalém. Versículos 2, 9 e 10. Foi isso que o anjo mostrou a João ao prometer mostrar-lhe a esposa, a mulher do Cordeiro. A santa cidade, Jerusalém celestial. Que simples revelação! É antibíblico dizer que algum grupo de remidos é a única esposa de Cristo. Se a cidade, a Nova Jerusalém, é a esposa, então todos os que vão morar na santa cidade fazem parte da esposa e não só uma parte deles. E o último subtítulo, todos os remidos viverão na cidade. Ela foi prometida aos santos do Antigo Testamento, a Nova Jerusalém. Ela foi prometida à igreja na terra, a cidade. A cidade é prometida a todo cristão. Os 144 mil judeus estarão lá. Os santos da tribulação irão para lá. E ele conclui da seguinte forma: uma vez que todos os santos na primeira ressurreição, de Abel ao último salvo na futura tribulação, irão morar na Nova Jerusalém. Os santos serão membros da esposa.
Nenhuma pessoa, grupo de pessoas, denominação, mansão, templo ou qualquer outro edifício podem ser chamados de a cidade, a mulher do Cordeiro. É preciso que todos sejam a cidade, a esposa. Seria bíblico, no entanto, dizer acerca dos remidos que eles agora estão casados com Cristo, de acordo com os termos da nova aliança, que são cidadãos do céu, que têm uma esperança de ir morar na Nova Jerusalém e que, por causa disto, esperam fazer parte da cidade celestial. Entretanto, ninguém faz de fato parte da esposa, a menos que comece a morar na cidade, que é a esposa, a mulher do Cordeiro, versículo 9 e 10. Há séculos, estudiosos têm chamado a igreja de a esposa de Cristo, mas isto é antibíblico. A igreja irá tornar-se uma parte da esposa quando seus membros começarem a morar na Nova Jerusalém. Mas ela não será a única esposa de Cristo. Todos os remidos de todas as outras eras também farão parte da esposa. Mais um comentário dentro deste versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Muitos usam isto para ensinar que há várias classes de remidos, algumas que constituem a parte tida como noiva dos remidos, e outras a dos servos. Mas esta é uma simples afirmação, revelando que todos os remidos são chamados para as bodas do Cordeiro. Todos os habitantes da Nova Jerusalém, e não só alguns deles. Portanto, todos fazem parte da noiva, a esposa do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é mencionada somente nos versículos 7 e 9. Tudo o que sabemos sobre o tema está revelado aqui. Alguns usam Salmo 45, Mateus 22, Mateus 25, etc., para obter outras informações sobre a ceia das bodas do Cordeiro, mas não há uma revelação definitiva entre estes textos bíblicos e os versículos 7 e 9. Essas bem-aventuranças, eu deixo alguns temas aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E aqui a gente vê bem-aventuranças em Apocalipse. São 7 bem-aventuranças em Apocalipse. A gente vê em Apocalipse 1:3, Apocalipse 14:13, 16:15, Apocalipse 19, que foi a que a gente acabou de ver, Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 22 e Apocalipse 22, 14 e 7 são as duas últimas bem-aventuranças. E a ceia das bodas do Cordeiro, também deixo 3 títulos aqui, 3 textos bíblicos. Lucas 22, do 18 ao 20, aqui falando da parábola da grande ceia. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O homem que fala com João diz isso. É usada a palavra cordeiro, que significa que tudo isso foi tornado possível pelo que Jesus fez na cruz. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso se refere novamente ao fato de que tudo isso foi tornado possível pelo que Jesus fez quanto à sua obra concluída. E Apocalipse 19:10, que é o último versículo que vamos ver na noite de hoje. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Iniciamos com o comentário: Sou teu conservo. Como ele fala aqui, sou conservo teu. Prova que o anjo que mostra a João estas coisas era um homem remido.
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O remanescente de Israel, em Apocalipse 12, 17, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito Santo, provando que ele não será tirado do mundo, como alguns ensinam. Um outro comentarista: lancei-me aos seus pés, não faças tal. Como é óbvio aqui, esse é um homem. Ele se parece também com Jesus por causa da sua forma glorificada, que João pensou que fosse Jesus. Num sentido, isso nos diz como será a aparência dos santos na ressurreição. Que tem o testemunho de Jesus. Tudo isso está dentro do versículo 10, tá? Apresenta o fato de que o ministério do Espírito Santo é testificar a Cristo e de Cristo. Adora a Deus. Diz-nos nessas 3 palavras que não devemos adorar anjos, santos ou a Virgem Maria. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse testemunho é sua obra expiatória, ou seja, o que ele fez na cruz. Toda a profecia do Antigo Testamento apontava de algum modo para Cristo e para o que ele fez na cruz. Além disso, toda proclamação feita hoje deve, de algum modo, apontar para a cruz de Cristo. Última exposição: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deixo apenas os textos bíblicos como referência, apenas na apostila, para a gente poder observar depois. Meus irmãos, fechamos então essa primeira parte da noite. Estamos aqui praticamente na metade do Apocalipse 19. Falamos um pouquinho sobre essas bodas do Cordeiro, como esse próprio autor diz. A gente não tem mais outros subsídios para falar alguma coisa sobre ele, sobre essas bodas do Cordeiro, somente aqui de fato. E elas vão acontecer, isso sim a gente pode até ver aqui pelo texto, vão acontecer algum tempo antes da vinda de Jesus. Vamos falar um pouquinho então sobre o tribunal de Cristo, vamos falar de alguns juízos também, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Eu começo então com a introdução. As considerações iniciais é aquelas normais que a gente tem visto toda semana. Aqui é a continuação da terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são, que começa lá no capítulo 4 e vai até o capítulo 22, versículo 5. Vamos falar um pouquinho sobre recompensa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Esse texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Avançamos e falamos agora um pouquinho sobre a gratuidade da salvação. Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, então, é uma dádiva de Deus, recebida por meio da fé e pelo mérito exclusivo de Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que pela fé recebem Cristo como seu Salvador pessoal,
são justificados diante de Deus e recebidos pela adoção de filhos. No tribunal de Cristo, não seremos julgados para condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não que mereçamos, além da gratuidade da nossa salvação, pelo mérito exclusivo de Jesus. Deus, na sua infinita bondade, nos promete uma recompensa pelo nosso serviço, glorificando ainda mais a Deus, que é bom e prova que Ele nos ama. Então vejam algumas promessas aqui de recompensa, e aqui eu já coloco galardão. Quando nós falamos de galardão, a gente fala de recompensa, é um prêmio. Mateus 5:12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ainda em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa ou seu galardão. Efésios 6, versículos 7 e 8. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Spoiler novamente, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Esse texto aqui do bom samaritano, ele está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. O texto em si, eu não vou fazer a leitura. Ele é bem conhecido da membresia de qualquer igreja. É a parábola aqui do bom samaritano. E aqui a gente vai só passar a explicação dessa parábola. O galardão do bom samaritano. Sobre Jesus, ele é o bom samaritano e nós também devemos ser. O pecador é o homem que caiu nas mãos dos salteadores. A hospedaria, a estalagem, simboliza a igreja. Pagou 2 denários, ele capacitou a igreja para cuidar. Cuide deste homem, a igreja deve cuidar das ovelhas. Quando o samaritano voltar, pagará tudo o que demais gastastes. Jesus então recompensará a igreja quando voltar, que é o caso do galardão. Vamos para os tipos de julgamentos então. O julgamento da igreja, que na verdade são o julgamento das obras dos cristãos, que também é conhecido como Tribunal de Cristo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 14, versículos 10 ao 12. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Bem à direita, um breve comentário também. Os tipos de julgamento que acontecem no plano escatológico ou pré-tribulacionista, na ordem cronológica histórica, ocorre instantes depois do arrebatamento da igreja. Depois, as bodas do Cordeiro e, na sequência, o retorno de Cristo, junto com a igreja
para inaugurar o reino milenial. Segundo tipo de julgamento, o julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento. Será ali no Armagedon. A gente vai ver isso agora na outra semana, aqui mesmo dentro do capítulo 19. Mateus 25, do 31 ao 33, esse contexto aqui de Mateus, ele fala exatamente isso, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E aí segue o contexto todo, vai até o versículo 46. O terceiro julgamento, esse é bem conhecido também, mas mesmo assim as pessoas não se importam muito com ele, é o julgamento dos ímpios, os mortos ímpios, que é o trono branco, após o milênio. Esse contexto aqui, a gente vai estudar ele lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos dar um spoiler aqui, versículos 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Agora vejam outros julgamentos na Bíblia. Juízo do pecado deste mundo, que viria por meio da morte de Cristo. João 12, 31 e 32. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos ao segundo julgamento, o auto-julgamento dos cristãos por toda a vida, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Julgamento de Israel por seus muitos séculos de rebelião. O texto base, então, Ezequiel capítulo 20. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Julgamento dos anjos devido à rebelião contra Deus. 2 Pedro 2,4. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E também Judas, versículos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia.
daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregues à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O tribunal de Cristo, cremos na existência do tribunal de Cristo, onde os salvos comparecerão diante dele, unicamente para serem avaliados e, consequentemente, galardoados proporcionalmente pelos seus feitos à obra de Deus na terra. Ele deixa algumas referências, e essa aqui, para quem não conhece, é a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, capítulo 23 dela. Trata sobre o Tribunal de Cristo. Mais um comentário, então, trata-se de uma corte para retribuição, uma premiação meritória das obras dos justos. Quando acontecerá o Tribunal de Cristo? Provavelmente acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Onde se dará o Tribunal de Cristo? Se dará no céu, na morada de Deus, no mesmo período em que está ocorrendo a 70ª semana de Daniel, ou a Grande Tribulação. Para quem será o tribunal de Cristo? Para todos os salvos em Cristo. E para que será o tribunal de Cristo? Será para recompensar pelo trabalho as obras no reino. Vamos fazer a leitura das categorias das obras, então. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 8 ao 15. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. E aqui eu coloquei, logo acima desse texto, pode estar relacionado com as funções de autoridade no reino milenial. É uma suposição. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Categorias das obras. O significado do ouro, prata e pedras preciosas seriam obras qualificadas, obras profundas, crentes que viveram uma fé viva para a glória de Deus. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Colossenses 3, do 23 ao 25, também uma repetição. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Significado de madeira, palha e feno seriam para esse autor aqui obras superficiais. E ele coloca aqui crentes carnais, inconstantes e superficiais. Mateus 5, 19 e 20. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Todos os crentes durante sua vida cristã estão como que construindo um edifício, e as obras são o material com que constroem. Então vamos a alguns textos bíblicos. Salmo 100, versículo 2. Os que servem ao Senhor com alegria
Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com um cântico. Os que não medem esforços, Gálatas 4, 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Para os que são humildes, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 18 e 19. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E os que ganham almas também. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, versículo 6. Os que sustentam a obra de Deus. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As recompensas, então: coroa incorruptível aos que se santificaram. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Recompensas: coroa de alegria aos evangelistas. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Provérbios 11, 18. Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Recompensas: coroa da vida. Lucas 6, 22, 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Tiago 1,12, falando também da coroa da vida. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Apocalipse 2,10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa da justiça aos que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4,8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma coroa de glória aos pastores e mestres. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Outras recompensas ou outros galardões. Temos alguns aqui. Mateus 10:41, por exemplo. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo.
Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E aí eu fecho a conclusão do estudo desta noite. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. E glória a Deus.